noite, igreja, que a paz seja convosco, amém? Você que já está conectado aí nesta live, seja muito bem-vindo à nossa live aqui da Quarta Igreja, né? Aqui Vila Angélica, neste culto de oração, onde nós estamos aqui conectados, né? Você aí na sua casa, no conforto da sua casa, e nós estamos aqui, amém? Nesse momento, eu gostaria que, mesmo aí você na sua casa, você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 40. Você que está aí na live, se puder digitar a referência bíblica aí, para que as pessoas que estiverem chegando possam acompanhar também. Livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. Amém? Já vai dando glória a Deus aí, vai digitando aí, porque a presença do Senhor é real, amém? Livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Amém? Que versículo maravilhoso, né, irmãos? Em tempos difíceis em que nós estamos vivendo, saiba que o Senhor ouve o seu clamor. O Senhor ouve a sua oração, a oração que você faz para que Ele venha proteger a tua família, a oração que você faz para que Ele venha proteger os teus filhos, a oração que você faz para proteger a tua família. E o Senhor está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor, assim como diz o que está escrito na Bíblia, lá em Salmos 40, versículo 1. Que você fique com essa palavra no seu coração, que você se encha de esperança, que você se encha e venha se regozijar, venha se alegrar na noite de hoje, amém? Porque Ele está te ouvindo. Nesse momento, você mesmo na sua casa, coloca a mão na altura do teu coração nesse momento. Isso. Coloca a mão na altura do teu coração. Se você tem filhos pequenos, ensina ele nesse momento. Ensina desde pequeno. Porque quando ele estiver grande, virar um junior, um adolescente, um jovem, ele estará no caminho certo. Então, desde já, se você tem filhos pequenos, faça isso com eles, ensina eles a colocar a mão no coraçãozinho, amém? E nós iremos chamar a presença de Deus para a sua casa. Ele com um altar de adoração aí na sua casa, e da mesma intensidade que nós louvarmos aqui, o Senhor também irá receber a sua adoração na sua casa. Fique em casa conosco, conectado. Grande Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para te adorar, meu Deus. Eis que o grupo de louvor está aqui, Senhor, e nós estamos conectados com essas famílias, com esse pai, com essa mãe, com este jovem, com este adolescente, com essa criança, com esse idoso, papai, que está conectado conosco. E Espírito Santo, nós queremos estar conectado contigo, papai, nesta noite. E assim como nós acabamos de ler, que nós temos que esperar com paciência no Senhor, e o Senhor olha para nós, e o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa oração, e nós temos que crer em Ti. Nenhum mal chegará até a nossa casa, até a nossa tenda, mas Tu és mais forte, papai. O Senhor livrará o justo, o Senhor livrará o justo, nos protege, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Que você venha, sabe, abrir a tua boca aí na sua casa mesmo. Abra a tua boca, começa a falar com Deus, começa a falar com o Espírito Santo. E conforme nós formos cantando esse louvor, que você possa se encher do Espírito Santo aí na sua casa. Nós vamos declarar que nós só precisamos da presença de Deus, nada mais do que isso, porque a graça, a presença dEle nos basta. A presença dEle nos basta, é isso que nós precisamos.
É somente isso que nós precisamos em nossas vidas, sabe? Digita aí, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Chame a presença dele para dentro de você. Oh, faça como Zaqueu, que subiu na árvore. Ele subiu na árvore e chamou a atenção de Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus, sabe? Chame a presença. Chame para você, seja ousado. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. Vamos adorar bem forte isso, a presença dele nos basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. Adore mais uma vez com todo o teu ser. Vamos! Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar. Levanta a sua voz em adoração ao Senhor. E que a tua graça já me basta. A graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Oh, aleluia. Olha o que nós vamos declarar agora. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero nos deixa morar. Oh, não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Já nos basta, Senhor. Agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça ao Senhor por estar vivo. Agradeça a Deus. Não peça nada, não peça nada. Seja grato, seja grato. Aleluia.
Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu não sei vocês, queridos, que estão nas suas casas, mas já é possível sentir a presença de Deus. E que assim como nós aqui estamos sentindo, que você seja contagiado nesse momento, que você seja impactado pela presença do Espírito Santo aí na sua casa. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos cantando um louvor que fala que Ele habita no meio dos louvores. Ele habita. E quando Deus está no meio dos louvores, algo diferente acontece. Nós somos livres para louvar, para exaltar o nome dEle. E é um louvor novo, mas os irmãos vão aprender, e conforme for tendo os dias dos cultos presenciais, nós também vamos cantar, e vocês vão aprender junto com a gente. Amém? Vamos lá? Tem crente feliz aí, sai do chão. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve os gritos, uou! Deus está neste lugar, veio habitar. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores. Cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Você é livre, irmão. Cante assim, ó. Altos louvores cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, cantar pra ti. Altos louvores cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome. Nós vamos dançar. Aleluia. Exalte.
Ele é digno. Glória a Deus. Os céus vai se abrir nessa noite, amém, irmãos? Os céus vai se abrir, porque o céu se abre para que a sua adoração chegue ao nosso Deus com um cheiro suave e agradável, amém? Glória a Deus. Ele é digno, amém? Aleluia. Para que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja este lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem o lugar.
Maranata, hora vem. Ele está voltando. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce mais uma vez. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce, desce, desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Oh, sim, prendesse o céu. Oh, sim, descesse aqui. Oh, sim, fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, sim, prendesse o céu. Oh, sim, descesse aqui. Oh, sim, fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença ser real e estar em nossos corações e encher as nossas vidas, papai. Chore, canta a voz. Espírito, enche cada casa, enche cada coração. Aleluia. Receba o pastor em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém. Você que está aqui, você que está na sua casa, seja muito bem-vindo a esta live, onde nós queremos abençoar a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Você que tem o seu pedido de oração, já deixa aí o seu pedido de oração. Você que precisa, logo após ao testemunho do nosso amado irmão Renan, estaremos orando pela sua causa. Então você que precisa de uma oração, você que precisa que nós venhamos apresentar alguma coisa, alguém da sua família, alguém que você ama, nós queremos estar orando neste culto abençoado, amém? E por isso já quero agradecer aos irmãos. Vai dando glória aí para mim ver quem que está na live conosco. Mas eu quero aqui agradecer a irmã Brígida, o Marcos Guedes, Tatiane Brandão, também a vida do Gustavo Diniz, a vida da irmã Dorca de Azevedo Lima. Deus abençoe muito a vida de vocês, a vida da Kelly Cristina, a vida do Gilmar Silva, todos os irmãos que estão conectados aqui. Você que pode, digita um amém, um glória a Deus. Você que ainda eu não citei o seu nome, para que eu possa estar agradecendo a sua presença em nosso culto online, no nome de Jesus. Eu quero chamar aqui ao Renan, que estará contando o seu testemunho, que nós recebamos aplaudindo ao Senhor bem forte. Antes do Renan, eu quero aqui agradecer a vida da irmã Brígida. Deus abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é tremendo na nossa vida, nas nossas vidas, irmãos. Irmãos, queria agradecer primeiramente a Deus por estar falando aqui tudo que Ele fez em minha vida, e agradecer ao pastor Michel pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês toda a minha trajetória de eu voltar para a casa do Pai. Irmãos, sem mais delongas, quero que vocês abram a Bíblia comigo, lá em Números. Números, irmãos, capítulo 11, versículo 4. Deus é tremendo, irmãos. Deus é maravilhoso. Em meio a toda essa crise, irmão, Deus tem nos suprido, Deus tem nos dado graça. Deus é maravilhoso, irmãos. Irmãos, vocês que podem acompanhar comigo aí na Bíblia, Números 11, versículo 4.
até o 10. Até o 9 por enquanto, irmãos. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos, mas agora acabaram-se. Agora acabaram-se nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. Irmãos, você que pode aí na sua casa, feche os seus olhos e vamos pedir para que Deus fale conosco nessa noite, irmãos. Porque aqui, irmãos, a gente está aqui em cima aqui desse altar, irmãos, para pedir que o Espírito Santo fale através de nossas vidas. Aqui, irmãos, eu vou compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida, irmão, mas não é nada para minha honra, nada para minha glória, é tudo para Deus. E que vocês possam fechar os seus olhos na casa de vocês, irmãos, vocês que estão na igreja também. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Te agradecemos, ó Pai, por essa noite maravilhosa, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, onde, ó Pai, o Senhor, ó Pai, confiou a mim, ó Pai, a estar aqui, ó Pai, compartilhando tudo que o Senhor fez na minha vida, ó Pai. Pai, eu louvo a Ti, ó Pai, por tudo, ó Pai, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Pai, eu quero, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, use a minha vida, ó Pai, para falar com nossos irmãos queridos, ó Pai, porque aqui, ó Pai, eu não quero nenhuma fama, nenhum status, ó Pai, eu só quero, ó Pai, fazer a Tua obra, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, continue falando conosco, ó Pai, e que tudo seja conforme a Tua vontade. Amém e graças a Deus. Irmãos, aqui nessa mensagem de Números, fala do povo israelita, e tinha um povo também que era do Egito, que veio com eles no Egito. E aqui na mensagem fala, irmãos, que eles estavam enjoados do maná, eles estavam enjoados de comer pão. Para quem não sabe o que é maná, irmãos, está escrito aqui no capítulo 10. Não, desculpa. Aqui, ó. No 7. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com um orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles moíam em moinhos ou sovavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então, irmãos, era o pão que caía do céu, o maná. Irmãos, a minha Bíblia é a linguagem de hoje, para vocês talvez estejam diferente, mas eu creio que Deus vai falar com todos. Irmãos, por que eu estou citando essa mensagem, irmãos? Porque eu vivi uma vida baseada nesse versículo, irmãos. Eu tinha tudo, irmãos, na minha vida. Eu tinha tudo, eu tenho ainda, né, graças a Deus. Eu tenho uma família abençoada. Eu sempre tive todas as coisas que eu quis. O meu pai com a minha mãe sempre se esforçava e me dava. E, irmãos, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque em toda a minha vida, irmãos, até há um ano atrás, eu sempre procurei ir para o lado errado, irmãos. Sempre procurei fazer as coisas que um crente não faz, não é normal um crente fazer. Por eu ser nascido em um berço cristão, sempre conhecer a palavra, sempre ir em escola bíblica, sempre saber o que deve ser feito, tudo, né, irmãos? Os mandamentos, como que a gente deve ter uma vida com Deus. E eu sempre escolhi, irmãos, os caminhos que não eram certos. E a minha vida, irmãos, só foi caindo, e eu não tinha felicidade na minha vida, irmãos. Irmãos, com meus 15 anos, irmãos, eu
eu conheci a maconha, irmãos. Eu comecei a fumar maconha, irmãos, através de más companhias. Na minha escola eu via lá o pessoal lá na quadra, lá, reunido, e eu achava interessante se aproximar daquele pessoal. Daí eu se aproximei e comecei a usar essa droga, irmãos. Comecei, mas só que até então eu usava só por diversão, falava, é legal, todo mundo usa, tal. E foi passando, irmão, passou 3 anos, irmãos. Com meus 18 anos, eu virei dependente dessa droga, irmãos. Eu virei dependente da maconha. E ao decorrer do tempo, irmãos, eu ia para a igreja mesmo usando isso. Eu ia para a igreja, mas só que não é a mesma coisa, irmão. Quando você faz as coisas erradas, você não consegue sentir aquela presença maravilhosa de Deus, porque é só quando você se entrega, irmãos, é só quando você crucifica as suas paixões, crucifica os seus desejos. E eu vivi uma vida no mundo e na igreja, irmãos, e a minha vida só foi caindo para baixo, irmãos. E nesse tempo também, irmãos, eu conheci a cocaína, irmãos, e usava, mas só que cocaína não era tão viciado igual a maconha. Maconha eu usava todos os dias. Eu dei muito, irmãos, desgosto, irmão, para o meu pai e para minha mãe. Você que porventura você usa, ou você já usou essa droga, ou você ainda usa, irmãos, pede para Deus livrar você disso, irmãos. Porque você pode até falar, é por diversão, é legal. Não é, irmãos, isso só acaba com a vida da gente. Isso só vai levando você para baixo, irmãos. E ao decorrer da minha vida, irmãos, eu sempre tive empregos bons. Eu tive muitos empregos bons. Quem conhece a minha vida, os meus parentes mesmo, até eles falam que eu sempre tive empregos bons. E eu creio, irmãos, que é sempre o meu pai e minha mãe orando por mim lá em casa, falando para sempre me abençoar, sempre me livrar de todo mal, de todo perigo. E que nem eu falei, irmãos, foi as más companhias, irmãos. As más companhias você tem que saber, irmãos, com quem você se relaciona, irmãos, com quem você conversa. Sabe, irmãos, você que quer realmente se entregar para Jesus, você que realmente quer viver uma vida com Jesus, irmãos, afasta das pessoas que não levam você para o caminho do bem, que é o caminho da cruz, irmãos. Irmãos, e eu quero que vocês leiam agora comigo, ainda em Números 4, deixa eu ver aqui, não, aqui ó, do 31 ao 34, 11 do 31 ao 34, que está escrito assim, irmãos, assim todo aquele dia, não, desculpa, irmãos, do 31, 11 e 31, de repente o Senhor mandou um vento, que trouxe do mar bandos de codornas, elas caíram no acampamento, e em volta, e em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes, de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, e o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1000 quilos, e espalharam as codornas ao redor do acampamento, para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo, e os castigou com uma terrível epidemia, que mandou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Quibroteavá, que quer dizer, as sepulturas do desejo. Até aqui, irmãos. Irmãos, porque eu estou falando esse versículo para vocês, irmãos, porque também eu vivi baseado nesse versículo, irmãos. Chegou um tempo, irmãos, da minha vida, eu estou com 27, hoje eu tenho 27 anos, e chegou um tempo da minha vida, irmãos, que eu queria curtir mais. Eu falei, não, estou enjoado já de Tatuí,
eu até comentei com a minha avó, falei, vó, porque eu vivia muito com a minha avó. Falei, vó, isso foi acho que uns 4 anos atrás. Falei, vó, eu estou enjoado já de Tatuí. Eu estava desempregado também. Eu quero conhecer outra cidade, quero ver como que é outra cidade. Mas, na verdade, irmãos, eu queria conhecer como que era o loucurão para lá, sabe? Porque quando você vive uma vida assim, irmão, vou falar bem o português claro, quando você vive uma vida louca, que é o que os manos falam por aí. Eu vivi uma vida louca, irmãos. Por que uma vida louca? Uma pessoa que vive uma vida louca, eles querem o quê? Eles querem drogas, eles querem mulheres, eles querem estar no mundão. Chega sexta-feira, quer sair, quer loquear, e se esquece de família, se esquece de todo mundo, irmãos. Eu era muito assim, e às vezes chegava de manhã em casa, chegava no outro dia, e eu queria ir para outra cidade, irmão, estava enjoado já de Tatuí. Eu peguei e fiquei sabendo, na verdade a minha avó tem um vereador que é amigo da família, e ele falou que estava precisando, que estavam recolhendo para ir trabalhar num restaurante. Eu não vou citar o nome do restaurante só, irmãos, mas se algum irmão tiver curiosidade, depois pode me perguntar no particular. Eu fui trabalhar num restaurante, irmãos, e para trabalhar nesse restaurante, você tinha que fazer um treinamento em outro estado. Eu fiz esse treinamento em outro estado, e depois me mandaram para uma cidade mais próxima da minha cidade, que no caso foi Jundiaí. E eu fui, irmãos, para essa cidade, fui trabalhar de garçom, num restaurante. E, irmãos, eu vivi, irmãos, o que essas pessoas aqui viveram lá no deserto. Eles começaram a pedir para Deus coisas, eles já tinham coisas já, mas Deus, ele entregou os desejos a essas pessoas. Ela falou, se você quer isso, eu vou entregar todos os seus desejos então. E eu me senti assim, irmãos, Deus, quando você quer, Ele vai dar tudo o que você quer, irmãos. É aí que você vai cair, irmãos, porque Deus, Ele entrega tudo o seu desejo. E quando Deus entrega tudo o seu desejo, irmãos, você se afoga nos seus próprios desejos, irmãos. Foi o que aconteceu comigo. Eu me afoguei nos meus próprios desejos, irmãos. Eu vivi a vida que eu queria, irmãos. Eu aluguei minha casa, eu trazia mulher para minha casa, usava drogas, trazia quem eu queria na minha casa, irmãos. Mas minha vida, eu não tinha alegria na minha vida, irmãos. Eu não tinha alegria porque o Espírito Santo, não tinha alegria do Espírito Santo, irmãos. E a minha vida só foi indo para baixo. Eu tive 2 livramentos em Jundiaí, irmãos. Eu tive o livramento de morte e livramento de ser preso. Um dia eu estava voltando, eu fui comprar droga, estava voltando para minha casa, e eu estava com 11 pinos no capacete, 11 pinos de cocaína dentro do meu capacete. E a Força Tática viu, eu estava de moto com mais um companheiro, e a Força Tática perseguiu, mas só que eles pararam a gente. Eles pararam e eles não revistaram o meu capacete, irmãos. Eu nunca vi, eu já levei bastante enquadro nessa vida, irmãos, sabe? Quem usa essas coisas sabe, irmãos, que polícia para toda hora. E eu tomei esse enquadro, eu nunca vi, irmãos, um policial tático não revistar o capacete. E ele não revistou o meu capacete, irmãos. Ele pediu, desce da moto e coloca o seu capacete do seu lado. Eu tirei o capacete, irmãos, não caiu nenhum pino de dentro do capacete. E eu senti a mão de Deus naquele dia, irmãos, porque 11 pinos, irmãos, é cadeia, irmãos. 11 pinos você fica preso, fica lá, se você não tiver um advogado bom, você fica uns 3, 4 anos, irmãos. E eu senti o livramento de Deus, irmãos. E eu peguei e também fui livrado de morte em Jundiaí, irmãos, porque eu passei no sinal vermelho. Eu estava indo trabalhar, passei no sinal vermelho, aquela correria, estava atrasado. O carro bateu em mim, irmãos. O carro bateu na minha direita, assim, e eu não vi nada, eu nem vi o acidente. Eu caí assim, a frente do Prisma moeu. Eu tinha a foto do carro, mas eu acho que acabou apagando. Mas moeu, irmãos, moeu a frente do Prisma. E eu peguei e voei, irmãos, pro alto assim, eu só lembro de ter voado, daí caí no chão, fiquei uns 10 segundos apagado, fiquei uns 10 segundos apagados.
apagado, e a hora que eu acordei, eu vi um monte de gente em cima de mim, não demorou muito, a ambulância já veio também. Fui para o hospital, irmãos, fiz um monte de exame, por trabalhar no restaurante, a gente tinha convênio, fiz um monte de exame, e para a honra e glória de Deus, não aconteceu nada de grave, irmãos. E, irmãos, Deus, Ele sempre estava cuidando de mim. Por quê, irmãos? Que Deus sempre estava cuidando de mim? Por causa da minha mãe e do meu pai. Minha mãe e do meu pai sempre estavam orando por mim lá em casa, sempre estavam acreditando que um dia eu ia voltar para a presença de Deus, irmãos. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, porque meu pai e minha mãe sempre acreditou em mim, irmãos. E na minha vida, irmãos, eu sempre, às vezes, parava de usar essa droga. Eu sempre parava, falava assim, eu vou parar, não aguento mais. Mas só que não me sentia liberto, irmãos, porque parar é uma coisa, libertar é a outra, irmãos. Quando você se liberta, você fala assim, eu estou liberto porque eu venci esse pecado. Agora, quando você para e tem desejo de fazer de novo, é porque você não está liberto, irmãos. E eu vivi muito isso, irmãos, eu parava e voltava. E agora mesmo, quando eu voltei para a igreja, muita gente falava assim para mim, você já vai voltar, logo você já vai voltar a usar essa droga de novo. Sabe, irmãos, bastante pessoas falando isso para mim, irmãos, e eu pegava e repreendia, falei, não, eu repreendo isso na minha vida, porque Deus é mais forte na minha vida. Eu sempre repreendi, irmãos. Irmãos, e foi passando, irmãos, lá, e Deus sempre me abençoando, irmãos. Eu às vezes até não entendia, porque Deus me abençoava. Eu estava num caminho errado, e Deus me abençoava. Eu não entendia, às vezes eu não entendia, eu só fui entender mesmo quando eu voltei para a casa de Deus, porque a oração, irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, irmãos. E eu tive uma promoção, irmão, no meu trabalho. Tive uma promoção para subir para coordenador. Eu tive uma promoção, irmãos. Mas só que assim, para você subir para coordenador nesse restaurante, você tinha que fazer uma prova. E eu achava que eu não ia conseguir fazer essa prova, irmãos, porque era muito difícil de fazer essa prova e subir de cargo lá. E eu peguei e pensei assim, vou me aproximar de Deus para Ele me ajudar. E às vezes, irmãos, a gente faz isso, irmão, a gente aproxima de Deus para pedir as coisas para Ele, irmão. E a gente acaba fazendo um drive-thru na igreja, a gente vai na igreja só para pegar sua bênção e vai embora, irmãos. Eu fiz isso, irmãos, eu fui, lá perto da minha casa não tinha quadrangular, tinha a igreja Renascer, e eu fui na igreja Renascer, irmãos, tem algumas doutrinas diferentes, tem, irmãos, mas a presença de Deus era naquele lugar. E eu falava com Deus, Deus, me ajude a passar nessa prova, nesse tempo, irmãos, isso foi em agosto do ano passado, irmãos, mas só que, quando eu voltei para a igreja, irmãos, eu parei e falei assim, vou parar de fumar maconha de novo, tive esse pensamento na minha cabeça, vou parar, mas só que era assim, irmãos, eu parei, mas só que de vez em quando ainda usava, e indo na igreja, irmãos, pedindo para Deus me abençoar nessa prova, e se eu passasse nessa prova, eu ia subir para coordenador, e eu ia vir para Votorantim, numa nova loja que abri. E para honra e glória de Deus, irmãos, eu passei nessa prova com uma nota de 82. O meu supervisor falou que é uma prova é uma nota muito boa. E eu glorifiquei a Deus, irmãos, depois que passei nessa prova, porque eu mesmo eu não conseguiria passar nessa prova. Eu vi que foi as mãos de Deus também colocando, irmãos. Mas, irmãos, eu vivia uma vida de pecado ainda, irmãos. Eu ia para a igreja, mas eu vivia uma vida de pecado, irmão. Eu não tinha crucificado ainda o meu coração, os meus pensamentos. E o inimigo, ele vai agindo, irmãos. O inimigo é astuto. O inimigo, ele vai agindo. E eu vim para Votorantim e comecei a ir na igreja lá em Votorantim. Eu ia no bairro Rio Acima. Ainda quero até glorificar a Deus pela vida dos pastores de lá, porque eles são uma bênção, irmãos. Não sei se alguém conhece a Quadrangular Rio Acima, lá em Votorantim. É uma bênção, pastores de lá. E eu ia naquela igreja, irmãos,
E Deus foi trabalhando, sabe, irmãos? Deus foi trabalhando. Eu ficava um pé lá e um pé cá, irmãos. Um pé lá e um pé cá. E foi assim, irmãos. E depois de agosto, lá por setembro, eu já estava já em Votorantim. Eu ficava assim, irmãos. Um pé no mundo e um pé na igreja. Mas só que eu não usava muito a droga. Eu comecei a usar mais... beber cerveja, porque lá em Votorantim o pessoal gostava muito de beber cerveja, e era aquele loucurão, irmãos, aquele loucurão, e não parava, até, irmãos, que infelizmente, irmão, aconteceu algo na minha família, e eu senti que foi Deus, irmãos, porque tudo acontece, irmão, com a permissão de Deus na nossa vida. A minha mãe, não sei se todos, acredito que a maioria sabe, que minha mãe caiu numa profunda depressão. Minha mãe caiu em setembro, acho que comecinho de setembro, ela caiu numa profunda depressão. E o meu pai, ele sempre ligava para mim à noite e falava: filho, a mãe não está bem. A mãe, ela não está bem. E aquilo ia entristecendo o meu coração, irmãos, porque você trabalhar longe e não ficar perto da sua família. Eu quero até aproveitar esse momento para falar, irmãos, você que tem a sua família, irmãos, aproveite ao máximo, irmãos, aproveite ao máximo, porque ele é o bem mais precioso que Deus já deu para você, irmão. E me entristecia meu coração, irmãos, eu não conseguia trabalhar, porque todo dia de noite eu mandava mensagem para o meu pai, falava: pai, a mãe está melhor? Falava: não, a mãe está cada dia piorando. E eu senti, irmãos, que foi Deus me chamando, sabe? Deus me chamando. E eu peguei, irmãos, cheguei a um tempo que... Teve um dia que meu pai me ligou e falou assim: filho, a mãe está muito ruim. A mãe está muito ruim e eu não sei mais o que eu faço. E eu peguei e fui falar com o meu patrão naquele momento, irmão. Falei: eu quero fazer um acordo, porque a minha mãe está muito ruim e eu quero ficar perto dela. E ele viu essa dor minha, irmãos, conversou com o meu supervisor e ainda fizemos um acordo. Glória a Deus. Então, irmãos, e foi quando eu voltei para Tatuí, irmãos. Voltei para Tatuí, mas eu não estava ainda completamente seguindo os passos que uma pessoa que crucifica, irmãos, crucifica os seus pensamentos, seu coração com Jesus, irmãos. Irmãos, quero frisar aqui, irmãos, que eu não sou diferente de ninguém, irmãos. Eu não sou diferente de ninguém, irmãos. Deus, Ele fez tudo isso na minha vida, irmãos, para mim se aproximar dEle, irmão. Deus, Ele fez tudo isso que eu passei, irmãos. Eu senti a morte perto de mim, irmãos. Quando aquela moto bateu, quando aquele carro bateu em mim, irmãos, a hora que eu acordei, parecia que eu não sentia nada, irmão. Eu falei: nossa, agora não sei o que vai ser de mim. Me sentia, sabe, irmãos, eu vi que minha vida estava indo para o poço, irmãos. E Deus, Ele pegou e falou: eu vou trazer meu filho para perto de mim, porque eu quero usar a vida dele. E, irmãos, eu senti sim, irmãos, que foi Deus trazendo para perto dele. Irmãos, quando minha mãe estava doente, veio aquele versículo de Eclesiastes 3:1, que tudo tem um propósito debaixo do céu, que não cai um fio de cabelo da gente se não for da permissão de Deus, que não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. E quando eu li esse versículo, eu entendi porque minha mãe estava naquela cama. Era um propósito de Deus. Ela está na cama por quê, irmãos? Que era o propósito de Deus. Minha família, irmãos, tinha esfriado o amor de Deus, irmãos. Minha família tinha esfriado. Eu não via mais minha família, sabe, aquele anseio por Deus. Não via, irmãos. Eu também, irmãos, não estava. E foi quando começou a célula, irmãos.
foi quando começou a célula Chamas Vivas, irmãos. Quando começou a célula Chamas Vivas, foi Deus me trazendo, sabe, irmãos? Porque eu entendi o meu chamado, irmãos. E eu quero aqui também glorificar a vida do Jefferson Caluane, irmãos. Porque na Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem merece honra, irmãos. E eu quero glorificar a vida deles, irmão, porque eles começaram a célula Chamas Vivas. E eu lembro quando nós começamos a célula, irmãos, foi numa praça. Foi eu e 4 ou 5 pessoas, se eu não me engano, irmãos. E estava chovendo. Estava chovendo, irmãos, quando começou a célula, irmãos. E por que eu sou grato a Deus primeiramente e à célula? Porque, irmãos, a célula era toda sexta-feira. Eu às vezes nem ia para o culto, ia só para a célula. E chegava assim tipo segunda, terça, dava um desejo de fazer as coisas erradas, irmãos. E eu falava assim, não, eu não vou me render tão fácil. Eu não vou ficar sendo hipócrita, indo na igreja e fazendo coisas erradas. Eu pensava assim comigo, irmãos. E eu ajudava muito o Jefferson na célula. A gente que convidava o pessoal, a gente que motivava o pessoal a estar indo. E Deus foi me usando, irmãos. Deus foi me usando. E a célula foi bênção na minha vida, irmãos. E quando ainda minha mãe estava na cama, irmãos, quando minha mãe ainda estava doente, eu peguei e falei assim para o meu pai: pai, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Eu lembro ainda que meu pai, ainda um dia, ele falou: não sei se Deus vai curar a mãe. Sabe, irmãos, minha mãe emagreceu 30 quilos, irmãos. Aquele dia, não deu para escutar muito bem o testemunho da minha mãe, por causa que ficou ruim a live. Mas, irmãos, a minha mãe perdeu 30 quilos, irmãos. O médico dela falou que ele nunca pegou um estado de depressão igual ao da minha mãe. E o médico é um dos mais conhecidos da cidade, irmãos. Minha mãe pegou depressão profunda. Irmãos, quando o pessoal falava desse negócio de depressão, eu nem acreditava, vou ser bem sincero para vocês, irmãos. Os irmãos falavam: eu estou com depressão. Falava assim: isso daí é frescura sua. Eu pensava comigo, né, irmãos? Isso daí é frescura. Mas não, irmãos, não é frescura, irmãos. Pessoa que está em depressão, irmãos, a gente tem que orar muito por ela, irmão. A gente tem que falar para Deus cuidar da vida dela, irmão. Porque só eu vi o que minha mãe passou, irmãos. Minha mãe emagreceu 30 quilos, irmãos. Minha mãe, eu vi ela na cama, entristecia muito o meu coração, irmãos. Entristecia muito, porque minha mãe, ela não saía da cama para nada, irmãos. Não saía da cama, ela não queria comer, ela não queria tomar banho, ela não queria fazer nada, irmãos. Ela ficava só na cama. Ela não saía da cama para nada. Os irmãos que foram lá em casa, quero aproveitar e já agradecer também aos irmãos todos os irmãos que oraram pela minha mãe, que foram lá em casa visitar minha mãe, que às vezes até levou uma mensagem, que não levava só para minha mãe, mas levava para a nossa casa toda. E eu não aguentava mais aquilo, irmãos. Eu peguei e falei para Deus: Deus, eu não aguento mais ver minha mãe na cama, desse jeito. E eu peguei e falei para o pai, a partir de hoje, a gente vai fazer uma oração todo dia em casa, em família. E era sempre... não tinha hora, irmão. Às vezes a gente falava: vai ser agora. Chamava todo mundo no quarto onde estava a mãe e fazia um clamor, irmãos. Fazia um clamor, falava: Deus, tudo é conforme a tua vontade, Pai. O Senhor é que governa tudo. Se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode curar minha mãe. E a gente fazia um clamor, irmãos, fazia um clamor. Às vezes a Bia também estava junto com a gente, e a gente fazia aquele clamor, irmãos. A gente sentia a presença viva do Espírito Santo, irmãos. Porque na palavra fala, irmãos, que onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei presente. E a gente fazia um clamor todo dia, irmãos. Irmãos, era muito gostoso. De vez em quando ainda a gente faz ainda esse clamor em casa, irmãos. Eu chamo todo mundo, falo: irmãos, falo, vamos orar. Chamo minha mãe, meu pai, chamo o Rafa, o Robson, e a gente faz um clamor, irmãos. É muito bom, irmãos, a gente fazer um clamor na nossa casa, irmãos, porque a gente sente a presença viva do Espírito Santo. E
E Deus foi daí, irmãos, que depois que falaram desse médico para minha mãe, que foi a minha tia, ela veio e falou assim: tem um médico bom na cidade, tem bastante pessoas que estão falando que ele é bom, tal. E sabe, irmãos, a gente já tinha tentado várias coisas, sabe, irmãos? Mas é lógico, irmãos, é só Deus para fazer o milagre, irmãos. Deus, ele usa as pessoas para fazer o milagre. E daí a gente foi atrás desse médico, irmãos. Fomos atrás desse médico. E o médico pegou, viu mamãe. No primeiro dia que nós levamos a mãe para o médico, a mãe nem conversou com o médico. Nem conversou, a mãe ficou muda. E o médico viu, né, o estado da mãe. Passou uma lista de remédios, irmãos. Sem brincadeira nenhuma, irmãos. Era uma lista de remédios. E até hoje minha mãe toma bastante remédio, mas não tanto quanto ela tomava antes. E ela passou uma lista de remédios, irmãos, irmãos, era muito caro o remédio, irmão, muito caro. Pensa num remédio caro, irmãos, dava R$1.000 todos os remédios. E ainda a gente foi ainda atrás da justiça, a gente ganhou a causa, louva a Deus, a gente ganha remédio de graça do governo, irmãos. E a mãe, na segunda semana, ela apresentou um pouquinho de melhoras, irmão, um pouquinho. Na segunda semana não, na segunda consulta, no retorno, né, no caso. Daí depois que ela foi no terceiro retorno, irmãos, ela já tinha uma melhora quase de 70%, irmãos. Deus é tremendo, irmão, Deus é tremendo. E a minha mãe foi melhorando, irmãos, foi melhorando, sabe? A gente viu a mãe melhorando, e hoje, para a honra e glória de Deus, é outra, minha mãe está livre dessa enfermidade, e eu louvo a Deus, irmãos. Irmãos, voltando no meu testemunho, foi desse jeito, irmão, que Deus ele queria isso, irmão, para aproximar a nossa família dele de novo, irmãos, sabe? A gente não tinha mais esse anseio, sabe, de estar na presença de Deus, que nem essa oração que a gente fazia em família, a gente nunca fez em casa, irmãos. A gente nunca juntou a família toda para orar em casa, nunca que eu lembro, irmãos. Sempre quando a gente juntava a família era quando o pastor ia em casa, ou quando uma irmã ia orar em casa, daí a gente juntava a família, irmãos. E, irmãos, a partir daí, irmãos, eu vi quando minha mãe estava no quarto mês, porque minha mãe ficou 5 meses de cama. Ela ficou de setembro, não, acho que foi um pouco antes, agosto, setembro, outubro, novembro, eu lembro que dezembro ainda, que a gente fez o Natal lá em casa, a mãe estava ruim ainda. Eu não lembro direito, irmão, mas eu creio que foi no começo do ano que a mãe estava liberta dessa enfermidade. E eu creio que lá por novembro, irmãos, finalzinho de novembro, eu vi num culto de quinta-feira, irmãos. Eu vi num culto de quinta-feira, e Deus falou muito comigo nesse culto, irmãos, através de um louvor. Não foi nem a palavra, irmãos, porque eu ia na igreja, escutava a pregação, eu escutava por um vídeo e soltava pelo outro, irmãos. Eu ia só por ir, sabe? Falava, vou para a igreja lá e boa, sabe? Meu pensamento era assim. E o Espírito Santo falou comigo através de um louvor, irmãos. Um louvor de culto de quinta-feira, que falava assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Irmãos, esse louvor tocou muito forte no meu coração, irmãos. Via queimando desde a ponta do meu pé até minha cabeça, irmãos. E eu caí em pranto, irmãos. Pedi para Deus me libertar de todo o meu vício, irmão. Pedi para Deus me libertar de tudo, irmãos. Sabe, irmãos? E hoje eu me sinto liberto, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Hoje eu falo, eu sou liberto. Por quê, irmãos? Porque eu não sinto mais desejo, irmãos, de praticar essas coisas, irmãos. Que nem eu falei, irmãos, quando a gente para de fazer alguma coisa, a gente sente desejo ainda, é porque a gente não está liberto. Quando a gente está liberto é quando a gente vence o pecado, irmãos, e a gente para de praticar aquilo e a gente não sente mais vontade de fazer, irmãos. Hoje eu falo, eu sou liberto para a honra e glória de Deus.
E irmãos, agora, esse era o meu testemunho, irmãos. Quero falar um pouco agora do meu ministério, irmãos. Porque Deus, Ele é tremendo, irmãos. Deus ele gosta de pessoas assim, irmãos. Pessoas que foi lá no fundo do poço, irmãos. Foi no fundo do poço, não tinha mais saída, irmãos. Você vê na Bíblia, irmãos, quantas pessoas que Deus transformou, que Deus restaurou a vida dessas pessoas, irmãos. E Deus ele criou um desejo em mim de ter um ministério. Lá em casa, quando a gente fazia os cultos de oração, eu ministrava uma breve mensagem para minha família. E nessa breve mensagem que eu ministrava para a família, eu já tinha um anseio em fazer a obra de Deus. Eu já tinha um anseio, irmãos. Mas só que o inimigo, irmãos, ele tenta de tudo, qualquer jeito, tirar você da presença de Deus, irmãos. Eu tinha uma coisa na minha cabeça assim: você vai pregar? Você, maconheiro? Sabe, o inimigo ficava me acusando, irmãos, por causa das coisas que eu fiz lá no passado. E irmãos, eu fui no acampamento, irmãos. Eu fui no acampamento em fevereiro agora. E quem foi no acampamento sabe um pouco do que eu passei lá, irmãos. Acho que começou na quinta-feira, se não me falha a memória. Não, começou na sexta e terminou na terça-feira. Foi isso, Lucas? Começou sábado e terminou terça. E no sábado, irmãos, quando eu cheguei no acampamento, eu já senti uma grande dor de cabeça, irmãos. Eu fui medir minha pressão estava 22/5. E aquele sábado minha pressão ficou inteira alta, irmãos, inteira. Sabe o que é você ficar com pressão, você tomar remédio e a sua pressão não passar, irmãos? E no domingo, irmãos, no domingo, eu ainda estava com essa pressão alta. E eu peguei, porque os cultos era de manhã e à noite. E enquanto você ficava no culto, você não podia ir para o alojamento, você não podia ir para de lazer. Quem foi no acampamento sabe que não podia. As pessoas que estavam à frente lá do acampamento, eles não deixavam, os colaboradores. Falavam assim: não, você só vai sair depois que terminar o culto. E eu falava: não, mas eu estou com dor, tal. Eles não deixavam, irmãos. E eu peguei e dei um jeito, irmão, saí. Foi no sábado, irmãos, isso. Foi no sábado, eu falei errado, foi no sábado. Foi no sábado que fiquei com essa tremenda dor de cabeça. No domingo eu também fiquei. Mas assim, irmãos, no sábado à tarde, no sábado de manhã, não, foi no sábado à noite. Desculpa, irmãos, falhou a memória aqui. No sábado à noite, irmãos. No sábado à noite eu não consegui participar do culto, irmãos. Não consegui. Fui para o meu alojamento. Fugindo ainda do pessoal lá, porque você nem podia ir para o alojamento, irmãos. E fiquei lá, sabe, com a coberta em cima assim da cabeça. Fiquei com a coberta em cima da cabeça. E fiquei lá, irmãos, sabe, eu não conseguia dormir e estava com dor. Daí, irmãos, entrou um irmão. Ele é da segunda igreja, ele é líder dos adolescentes lá da segunda igreja. Ele entrou junto com mais 2 irmãos. E ele falou assim: ô irmão, a paz, tudo bem? Eu falei: paz, tudo bem. Ele falou: viu, tem alguma cama aí pra gente dormir, né? Que a gente tá chegando agora. Daí eu peguei e falei: não, deve ter, irmãos, deve ter. Eu acho que ali parece que tem uma cama ali também. Daí eu falei pra eles, né, as camas que estavam livres pra eles se alojar, né? E o irmão, aquele momento, irmãos, o irmão foi usado, irmãos. Deus usou a vida dele para falar comigo. Ele pegou e falou assim: irmão, você quer que eu ore por você, irmão? Ele falou bem assim. Eu peguei e falei: não, irmão, oração é sempre bem-vinda, né?
Daí ele pegou e orou por mim, irmão. Mas, irmão, através da oração dele, o Espírito Santo falou comigo, irmão. A oração dele foi assim, irmãos: Pai, abençoa o seu filho, não deixa ele perder aquilo que o Espírito Santo quer falar com ele. Não deixa ele perder a oportunidade de receber algo novo de Deus. E, irmãos, eu estava nesse acampamento, irmãos, pedindo para Deus uma direção. Eu estava pedindo para Deus, para Ele abrir o meu desejo no ministério, irmãos. E nesta oração que Ele fez, irmãos, eu senti a presença forte de Deus em mim, porque Deus estava falando plenamente comigo, irmão, através daquela oração. Porque o inimigo, ele estava tentando me tirar daquilo que eu tinha que receber, irmãos. E beleza, irmãos, passou, eu peguei, pus roupa e já desci, irmãos. Desci pro culto, mas só que naquela noite teve a mensagem e tudo, mas aquela noite ainda não foi a noite que o Espírito Santo falou comigo em relação ao meu ministério. E no outro dia, irmãos, eu acordei com a tremenda dor de cabeça de novo. Irmãos, nesse dia eu pude ver que a nossa luta, irmão, não é contra a carne nem contra o sangue, irmão, mas sim contra principados, potestades e dominadores, irmãos. Domingo de manhã, eu fui a hora que estava acabando o culto, porque eu estava com dor de cabeça também. Eu vi minha mãe lá ainda, que a minha mãe foi só nesse dia, né, mãe? No culto de manhã, foi tremendo também, foi tremendo. Daí minha mãe pegou e foi embora, minha mãe com meu pai, à tarde, irmãos, fiquei a tarde inteira com dor de cabeça, irmãos. Irmãos, teve uma irmã, que eu não vou citar o nome dela, mas era uma adolescente. Antes dela vir falar comigo, eu tinha conversado com meu pai. Eu falei: pai, meu pai, para quem não sabe, meu pai, ele é auxiliar de enfermagem. Falei: pai, eu não sei o que está acontecendo comigo, acho que eu vou embora. Eu estou com uma tremenda dor de cabeça desde ontem, não passa essa dor de cabeça. Ele pegou e falou assim: pode ser o fígado, porque às vezes o fígado dá dor de cabeça também, pode ser alguma coisa que você comeu. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né, irmãos? Daí veio uma adolescente conversar comigo, irmãos. Eu estava com o Jefferson do meu lado, né? Estava com o Jefferson e estava explicando para ele que eu estava ruim, que talvez eu ia embora. E veio uma adolescente, eu não vou citar o nome dela, irmãos, porque até mesmo eu não pedi autorização dela. Mas ela pegou e falou assim: Renan, o que você tem? Daí eu falei assim: então, eu estou com pressão alta, mas eu acho que agora é o fígado. E, irmãos, ela pegou e falou assim para mim: nossa, você escutou? Daí eu peguei e falei assim, olhei pro Gé, né? Falei: escutou o quê? Ela falou: uma risada. Sabe, irmãos, o Jefferson pegou e falou: vamos orar porque é espiritual. Era o inimigo caçoando de mim, irmãos. Era o inimigo querendo impedir, irmãos, o que eu tinha para receber naquela noite, irmãos. E nessa noite foi tremendo, irmãos, porque nessa noite Deus falou comigo, irmãos. Nessa noite eu pude acender a chama, irmãos, e abrir meus olhos espirituais. E nesse momento eu peguei, o Gé falou: vamos atrás do Matias. Vamos atrás do Matias, porque o Matias tem um ministério muito grande de oração. Fomos atrás dele. Irmão, a hora que nós estávamos entrando no alojamento, irmãos, ele entrou pela outra porta do alojamento e veio de contra com nós. Ele falou, daí a gente explicamos para ele, falando tudo o que aconteceu, e perguntamos se ele não podia fazer uma oração por nós. E tinha até alguns colegas, alguns amigos dentro daquele alojamento. Perguntamos se aquelas pessoas não queriam oração também. E a gente fizemos um grande clamor ali dentro, irmãos, repreendendo toda a obra do inimigo, irmãos, repreendendo tudo aquilo que o inimigo estava querendo travar naquela noite, irmãos. E eu peguei e fui para o culto, irmãos. Eu fui para o culto morrendo de dor de cabeça, irmãos. Irmãos, eu estava com dor de cabeça, mas assim, Deus é tão tremendo, irmãos, que na hora do culto eu conseguia entender a palavra, eu conseguia
fixar meu raciocínio para o que Deus estava falando. Irmãos, mais um pouquinho eu já encerro. E nessa noite, irmãos, uma coordenadora de jovens lá de Sorocaba, ela pregou sobre rótulos. Ela falou assim: às vezes o inimigo ele fica colocando rótulos da sua vida, falando o que você foi no passado, e o inimigo fica colocando isso na cabeça para você não fazer a obra de Deus, irmãos. Irmãos, aquele dia foi um divisor de água na minha vida, irmãos. Sabe, eu peguei e falei: Deus, a partir de hoje eu vou crucificar tudo e carregar minha cruz. Falei bem assim, irmãos. E a partir daquele dia, irmãos, abriu meus olhos espirituais, irmãos. Sabe, eu comecei, sabe aquele louvor que fala, eu quero viver algo novo? Eu vivi mais ou menos isso, irmãos. Eu estava vivendo algo novo de Deus na minha vida. Sabe, veio um anseio em mim, irmãos, de fazer a obra de Deus. Veio um anseio, irmãos, de fazer a obra de Deus, irmãos. E desde lá, irmãos, eu comecei a ajudar mais o Jefferson. A gente depois começou a pandemia, né? Depois do acampamento que começou a pandemia. E ainda até comentei com o Gé, né? Como Deus é tremendo. Esperou terminar o acampamento para daí começar, né, esse negócio. E irmãos, e foi assim, irmãos. Foi assim que eu me aproximei do ministério, sabe? E hoje, irmãos, para a honra e glória de Deus, irmãos, eu estou à frente de um projeto lindo, irmãos. Um projeto maravilhoso, irmãos, sabe? Eu acho que, creio que muitos já sabem que a gente está levando alimento para os moradores de rua. Irmãos, eu tenho vivido muitas experiências novas na minha vida, irmãos, sabe? Que nem eu estava comentando outro dia no culto, eu não consigo reclamar de mais nada da minha vida, sabe? Antes eu pegava uma camiseta assim, falava: nossa, a camiseta tá velha. Irmão, eu não faço isso mais, irmãos. Outro dia, eu até reclamei para minha mãe, falei: mãe, esse café tá fria. Mas depois eu peguei e falei para ela: mãe, me perdoa, irmã, me perdoa, porque eu não consigo mais reclamar das coisas. Porque outro dia, irmão, nós estava lá fazendo um mover do Espírito Santo. Tinha uns 9 moradores de rua, irmão. Nesse dia tinha 7. E na hora do louvor, na hora da ministração, desde a hora que nós chegamos, irmãos, tinha uma panela lá na fogueira, fazendo feijão, irmãos. Uma panela aparentemente suja, sabe? E eles fazendo aquele feijão lá. Irmãos, a gente é acostumado a comer feijão em panela de pressão. Feijão, ele é bem limpinho antes de colocar na panela de pressão. E eu vi aquele feijão ali, irmão, sabe? Eu falei: Deus, me perdoa por todos os dias que eu reclamei de alguma coisa na minha vida. Porque, irmãos, eles estavam fazendo feijão para eles comerem em 7 pessoas, irmãos. Eles iam comer só feijão, irmãos. Feijão feito na fogueira, irmãos. E onde que eles moram, irmãos, é perto de um córrego. E aquilo me entristeceu muito o meu coração, irmãos, sabe? E eu peguei e falei: Deus, eu quero continuar. Eu não vou parar. Eu não vou parar, porque às vezes tem muitas pessoas, que nem outro dia o morador falou, tem muitas pessoas que vêm trazer o alimento para nós. Tem muitas. Mas quem deixa a mensagem é só vocês. E sabe, eu fui vendo a confirmação de Deus, sabe, irmãos? Outro dia, um morador de rua falou assim: eu estava esperando vocês chegar. Enquanto vocês não chegaram, eu não estava conseguindo dormir. Irmãos, o que eu quero dizer através disso, irmãos? Quero dizer que toda semente, irmãos, que é lançada, irmãos, toda semente que é lançada, irmãos, ela não volta vazia, irmãos. Eles estão sedentos já, irmãos. Eles estão sedentos de ouvir a mensagem de Deus. Sabe, irmãos, a gente chega lá, eles falam: vamos cantar um louvor, cante esse aqui e tal. E é tremendo, irmãos. Eu creio que Deus se alegra muito com isso, irmãos. Eu creio que Deus se alegra muito, irmãos.
Irmãos, para finalizar, eu queria deixar um versículo com vocês, irmãos. Que está lá em Isaías 55, 6, 13. Buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmãos, busque a Deus enquanto há tempo ainda, irmãos. Invoca o nome dele, irmãos, enquanto ainda se pode invocar, irmãos, porque o fim está próximo, irmãos. O fim está próximo, irmãos. Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Que nem teve hoje um funcionário lá no trabalho, que ele veio trazer um resultado de positivo de corona. Irmãos, ninguém entendeu nada, irmãos. Como que um cara entra no trabalho com um resultado de positivo, irmãos? Sabe? O pessoal está levando tudo na brincadeira, irmãos. Está levando tudo na brincadeira. Irmãos, não é tempo mais, irmãos, da gente levar na brincadeira, irmãos. Não é tempo, irmãos. É tempo da gente buscar as coisas do reino. Jesus, ele pregava as coisas do reino. Na Bíblia fala, se lê lá em Mateus, ele falava assim: Jesus pregava sobre o reino de Deus. Irmãos, em Mateus 6,33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Quer dizer, a gente tem que viver com o nosso pensamento 24 horas no reino de Deus, irmãos. Nosso pensamento 24 horas nas coisas do reino, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que você precisa, irmãos. Está escrito: as demais coisas vão ser acrescentadas. Irmãos, busca primeiro o reino de Deus, irmãos. Eu estava ouvindo uma pregação do Luiz Hermínio. Ele falava que nós somos eternos. Nós temos que ter mentes de pessoas eternas, irmãos. A gente tem que ter mentes de pessoas eternas, com o pensamento do reino 24 horas em nossas vidas, irmãos. É claro, é difícil. A gente é humano, irmão. A gente é falho. Hoje mesmo, irmão, foi uma luta para mim estar aqui hoje, essa noite, irmãos. Foi uma luta, sabe? Foi uma luta tremenda, irmãos. No meu trabalho, eu senti um negócio tão ruim em mim, um aperto tão grande no meu coração, irmãos. E eu senti que era o inimigo, irmãos. O inimigo, ele não queria que eu estivesse aqui essa noite, irmãos, falando essa mensagem para vocês. Eu não sei aonde vai alcançar, quantas pessoas vai alcançar através do meu testemunho, irmãos. Que nem eu falei no começo, irmãos. Aqui não é nada para minha honra, nada para minha glória. É tudo para honra e glória de Deus. Se Deus, ele colocou eu hoje à noite para falar meu testemunho, é porque ele quer falar na sua vida, irmãos. Ele quer falar na sua vida. Tudo que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua, irmãos. Se você tem alguma pessoa debilitada na sua casa, pede para Deus que Deus vai tirar daquela cama. Se você é viciado em alguma coisa, pede para Deus que ele vai tirar você do vício, irmãos. Nosso Deus é tremendo. Irmãos, queria finalizar aqui, irmãos. Agradecer primeiramente a Deus, porque Deus ele é tremendo, irmãos. Deus, ele é tremendo, irmãos. E sabe, irmãos, que eu creio que o Espírito Santo falou no coração de cada um nessa noite, irmãos. Sabe, porque aqui eu não estou pregando só para pessoas que estão afastadas de Deus. Eu estou pregando para as pessoas que estão dentro da igreja também, irmãos. Sabe? Buscai primeiro o reino de Deus, irmãos, e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Buscai enquanto você pode achar, irmãos. Invocai enquanto está perto, irmãos. É chegado o tempo, irmãos. É chegado o tempo em que vai descer Filho de Deus, e os santos vai estar junto com eles, irmãos. Os santos vai estar, e vocês, irmãos, vai estar junto com Jesus. Todos vocês vão estar junto com Jesus. Eu profetizo aqui agora, irmãos. Vamos voltar nosso pensamento, irmão, para as coisas do reino. Nosso pensamento tem que estar para as coisas do reino, irmão. Esqueça, irmão. Esqueça celular. Irmãos, esqueça, irmão. Esqueça essas coisas que o inimigo colocou no mundo. Essas coisas virtual, hoje aí tem tudo, irmãos. Outro dia eu vi na internet lá um celular que dobra e volta normal assim.
sabe, não entendi nada, irmãos. Negócio de tecnologia mesmo, irmãos. Sabe, irmãos, vamos deixar de lado, irmãos. Essas coisas tem no mundo para tirar nós da presença de Deus, irmãos. Vamos voltar nosso pensamento para o reino, irmãos. Vamos voltar nosso pensamento para o reino de Deus, porque Jesus está voltando. Amém, irmãos? Irmãos, vamos fechar os nossos olhos agora, irmãos, e vamos falar com Deus, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio, ó Pai, que o Senhor falou no coração de cada um, ó Pai, de cada pessoa, ó Pai, que está com o coração aflito, que está, ó Pai, com uma ferida, ó Pai, que está, ó Pai, com uma pedra, ó Pai, na sua frente, ó Pai, e não consegue tirar ela, ó Pai. Meu Pai, o Senhor é o Deus do impossível, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é o Deus que faz milagres. O Senhor, ó Pai, é o Todo-Poderoso. Meu Pai, se porventura, ó Pai, uma pessoa, ó Pai, está, ó Pai, nessa situação, que está, ó Pai, com uma enfermidade, que está com algum vício, ó Pai, e quer se libertar nesta noite, ó Pai. Pai, hoje é um culto de oração, Pai, mas eu quero, ó Pai, profetizar cura na vida dessas pessoas, ó Pai. Eu quero profetizar libertação, ó Pai. Meu Pai, cura, ó Pai, alcança, ó Pai, essas pessoas, ó Pai. Pai, que se porventura, ó Pai, elas não conseguem largar do vício, ó Pai, porque eu passei por isso, ó Pai. Eu sei o quanto é difícil, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa, ó Pai, estar limpando, ó Pai, limpando todo o desejo, ó Pai, tudo, ó Pai, aquilo que tudo que aproxima essa pessoa desse vício, ó Pai, que seja agora cancelada em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. O inimigo não tem mais poder na vida dessa pessoa, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, alcance a vida dessas irmãos, ou até mesmo dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra pela primeira vez. Irmãos, Deus cura, Deus liberta, que tudo seja para honra e glória do teu santo nome, que tudo seja conforme a tua vontade. Amém. Agradeço a oportunidade, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse foi o testemunho do Renan. Você que pode, deixa aí nos comentários uma palavra, uma frase, algo que depois o Renan vai estar vendo. Em nome de Jesus. Irmãos, neste momento eu quero orar por pessoas que deixou nos comentários o seu pedido de oração, e eu quero juntamente com você que está aí na sua casa, clamar a Deus por estas vidas, clamar a Deus por pessoas que estão precisando. Você que pode, feche os teus olhos. Se você quiser dobrar o seu joelho, fica à vontade. Nós vamos fazer uma oração rápida, e logo após a oração estaremos encerrando este culto, no nome do Senhor Jesus. Pai, aqui nós oramos, nós buscamos a Tua face, Senhor, e nós queremos apresentar a vida da irmã Rosana em oração, Senhor, apresentada pela vida do Didi, Senhor, pela vida do Tiago, da Paula, Espírito Santo de Deus também. Eu quero orar, Senhor Jesus, meu Deus, pela família da Piona Loma, Senhor, pela vida do Jorge, especial pela filha, Senhor, desta serva Jéssica Adriele, Senhor, e também para o filho Ariel Diego, todas as pessoas que nesse momento precisam da nossa oração. Senhor, nós queremos clamar e nós queremos ser, Senhor, um canal de bênção, que este altar venha fluir cura, libertação, restauração, salvação, que desse altar venha fluir vida eterna, Pai. Que esta água que é a Tua palavra, que esta água que é o Teu Espírito Santo, venha, Senhor, invadir os corações agora, e cada um dos irmãos que estão em suas casas, Senhor, nessa transmissão, aonde com muito amor nós estamos aqui, orando, clamando ao Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, dos necessitados,
daqueles, meu Pai, que não têm o que comer, daqueles que estão desesperados, daqueles, meu Deus, que não sabem o que será o dia do amanhã. Espírito Santo de Deus, alcança estas casas, alcança, Senhor, estas famílias, alcança, Senhor, estas pessoas. Senhor, nós clamamos, nós fazemos uma corrente de fé e nós profetizamos provisão sobre as famílias, profetizamos, Senhor, abundância sobre o celeiro destas casas. Meu Deus, aqui eu oro e eu te peço, alcança, Senhor, o interior desta casa agora, alcança o coração triste, alcança a pessoa abatida, alcança pessoas, ó Pai, que não tem mais esperança, pessoas, Senhor, que estão em suas famílias e, Senhor, não sabe o que fazer mais pela tua família, pessoas que estão querendo desistir, Senhor, das tuas famílias. Meu Pai, no nome de Jesus, alcance o espírito, a alma desta pessoa agora, com toque sobrenatural do Senhor Jesus, e traga, Senhor, mudança de história, traga, Senhor, mudança, Senhor, sobre este cenário, sobre, Senhor Jesus, tudo isso que estas famílias vêm vivendo. Mas aqui, Senhor, eu quero abençoar estas famílias e declarar todas as famílias alcançadas pelas tuas mãos. Nós profetizamos cura, libertação, restauração, salvação, para a honra e para a glória do teu nome. Nós clamamos e profeticamente declaramos, Senhor, estas pessoas tocadas pelo teu Espírito Santo, porque o Senhor é onipresente, Pai. O Senhor está aqui conosco, mas o Senhor também está dentro destas casas. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa que aqui está ainda nesta live, te adorando, te glorificando. Senhor, eu tenho a certeza que todas as palavras, louvores, tudo que foi feito aqui nesta casa de oração, alimentou o coração desta pessoa, no nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, quero orar aqui pelos dízimos, pelas ofertas, e quero já agradecer você nesse tempo tão difícil, e você continua fiel, você continua sendo leal, você continua sendo provedor desta casa, abençoador. Você continua plantando a semente, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Por isso nós agradecemos pela vida dos dizimistas, dos ofertantes desta casa de oração, e que tudo isso seja para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Também quero agradecer a alguns irmãos que têm levado oferta para a gente lá na nossa casa, nesse tempo difícil. Queridos, de coração agradecemos pela sua contribuição, pelo seu amor, o mesmo amor que nós temos às almas, também as almas têm tido a nós. As nossas ovelhas têm cuidado de nós em todo o tempo, porque nós conhecemos a palavra de Deus, e nós sabemos que dos profetas que são levantados por Deus, o Senhor sempre cuidou e continua cuidando. Por isso nós confiamos nas poderosas mãos, na boa mão do Senhor que nos sustenta. Pai, aqui nós oramos e nós consagramos todo dízimo, toda oferta trazida à tua casa de oração. Espírito Santo, continua abençoando, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Pai, em tudo que eles forem fazer, que haja prosperidade, conquista, que haja unção da multiplicação. Nós oramos e nós agradecemos, ó Pai, pela vida de cada dizimista fiel da tua casa, de cada ofertante fiel da tua casa, de todas as pessoas, ó Pai, que têm contribuído com amor e não por necessidade, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Meu Deus, nós oramos e nós queremos abençoar, e que as janelas dos céus continuem abertas em favor destas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe.
receba a bênção apostólica. Você que pode. Amanhã, quarta-feira, estaremos indo para o Projeto Caleb, que é alimentando a vida dos moradores de rua. Também nós, graças a Deus, pessoas nos doaram violão para estar levando para eles, chinelo para estar levando para eles, e tantas outras coisas. Se você sentir no seu coração de nos ajudar com uma oferta voluntária para o Projeto Caleb, que leva alimento aos moradores, faça isso no nome de Jesus. Conversa com o Renan, né? Oferta para o Renan, e o Renan estará destinando aonde for necessário. E você que sentir no seu coração de estar indo com a gente nesse projeto, você é o meu convidado especial para você ver os lugares aonde nós temos entrado e o que Deus tem feito nesses lugares. Amém? Levanta as tuas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, hoje e para todos sempre. Você que pode, digita um amém, e você que está aqui, diga amém, aplauda ao Senhor. Fica na paz, tenha uma ótima noite na presença de Deus.